Gravar. Olá, amigos. Bom dia a todos vocês e a família Noah Reading. Quem vos fala é Geraldo Luiz e mais uma vez aqui numa quarta-feira maravilhosa com o maçarico ligado, o sol ligado aqui, queimando tudo, mas estou aqui para tirar algumas dúvidas com ele, sempre ele, nosso amigo professor de hebraico, professor de português, professor de grego e ainda professor de inglês, João Alves Correia. Bom dia, como é que vai aí? O sol tá ligado aí? Bom dia, Geraldo. Aqui tá tudo tranquilo. Não, hoje até que tá ameno, tá bom? Tá ligado também, mas tá bom. Tá suportável para um sulista, viu? O maçarico aqui tá ligado, hein? Não, Rio é na sombra, água fresca e pernas pro ar, porque tá inchando pernas. Rio é problema. Então, vamos nessa. Aula passada, nós tratamos aí do sacrifício de Isaac, né, que o Eterno pediu, fez um teste a Abraão, você resumiu muito bem, foi muito bom a aula, né, já ouvi várias vezes, muito interessante, e hoje daremos continuidade a essa pauta que fala sobre o sacrifício, né, pois estamos aí no mês de Pêssego, que antecede Pêssego, né, Páscoa judaica, e em paralelo vem aí a Páscoa cristã, e a gente está fazendo um paralelo, ou melhor, eu faço as perguntas, tirando as dúvidas, e você esmiuça aí os textos aí, e nós paramos aqui num texto importante, uma pergunta importante. Vamos nessa? Vamos lá, vamos embora. Então, uma pergunta que paramos foi: quais eram os animais utilizados no sacrifício de expiação e se expiação é o mesmo que o holocausto? É contigo. Muito bem. Bom, vamos aí então entender do que se trata a expiação, uma primeira ideia. Quando nós falamos expiação, talvez na língua portuguesa, Geraldo, e os amigos que nos ouvem aqui, a gente tem uma falsa noção. Muitas vezes nós pensamos em expiação como sendo uma remoção definitiva ou como sendo um meio para se remover o pecado e a culpa de forma definitiva. Ou seja, nós focamos mais no ato em si, que promove a expiação, do que no objetivo. Explicando. Nós, seres humanos, temos a tendência inata de sermos muito vinculados ou muito ligados à forma. E o que é a forma? A forma consiste de uma série de coisas, como as ações que nós fazemos neste mundo, as palavras que dizemos e a configuração das coisas. Nós somos muito apegados a isso porque nós somos seres ligados aos sentidos. Sim. Então nós gostamos de ver, gostamos de experimentar, de tocar, gostamos de ouvir, porque somos seres muito, muito, muito vinculados aos sentidos. Quando eu falo, então, de apegados à forma, eu estou falando exatamente nesse aspecto. Então, quando você fala de expiação, as pessoas entendem que o simples ato de queimar um animal no altar, nos tempos bíblicos, garantia à pessoa o perdão e a remoção dos pecados. Isso é um grave erro. Um grave equívoco. Não era assim que aconteciam as coisas. Por quê? Porque os ritos em si, ensinados pelos pais às gerações posteriores, os ritos em si, eles não eram um fim em si mesmos. Eles eram um meio para atingir um fim. Portanto, isso nos ensina a não nos apegarmos a esses ritos. Biblicamente falando, as pessoas não deveriam apegar-se a esses ritos como sendo o objetivo per se, como sendo a meta a ser alcançada. Na verdade, isso era o meio. Como é que nós sabemos disso? Porque os profetas, todos eles, bateram forte em cima disso, dizendo, por exemplo, de que me servem a multidão dos vossos sacrifícios. Isso é muito interessante. Ora,
Se os profetas questionam isso, é sinal que as pessoas estavam levando a ideia de sacrifícios de uma forma muito literal, entendendo que o ato em si é que garantiria o perdão e a remoção de pecados. Errado mais uma vez. Entendi. E quando ele fala também, né, de louvam de lábios, né? Isso, fazendo mandamentos que são regras humanas, ou seja, sem kavaná, sem a verdadeira intenção, a correta intenção, sem a correta compreensão do que estão fazendo. Isso é terrível, porque isso torna a religiosidade uma coisa mecânica fria, calculista e sem valor. Sem valor, porque não traz, na verdade, nenhum benefício para a alma, traz um benefício para os sentidos. E nos dias de hoje, que você traz hoje, lendo qualquer texto ou fazendo qualquer oração ou reza, se você não tiver nenhum sentido, fazer por costume, né? De manhã, de tarde, de noite, apenas porque acostumou, sem sentido nenhum, né? A pessoa estaria incluída, então, no rol da crítica, dos que foram criticados pelos profetas. Perfeito. De forma veemente. Né? Então, o que acontece? Por que dá uma olhada no Face, por exemplo. Dá uma olhada nas redes sociais. Por que as pessoas que se dizem seguidores do judaísmo, todas elas, via de regra, estão postando sempre diante, digamos, de um livro de orações, de um sidur, aparamentados com kippá, com talit, com tefilim? Por que as pessoas fazem isso? As pessoas fazem isso porque elas estão vinculadas à forma e aos sentidos. Elas acham que aquilo é um fim em si mesmo. E apareça, né? Então elas querem parecer judeus. Eles querem parecer judeus. Mas isso não é exatamente isso que o profeta bate de frente. Né? Forte. Exatamente isso que o profeta bate de frente. Porque esse vínculo à forma, ao espetáculo, ao show, as pessoas gostam de show, vamos combinar, é sério. Imagine só aquele aparato do santuário, ou da Beit HaMikdash, do Santo Templo, toda aquela estrutura maravilhosa, e aquela pira, aquele altar, e fogo, e sacrifícios, e isso era um show. Era um espetáculo. As pessoas, seres humanos, vinculados à forma e aos sentidos, querem show. Querem espetáculo. Porém, não é esse o ponto. Nunca foi. Daí, então, entendida essa parte, a gente pode começar a pesquisar, digamos, a entrar um pouquinho mais no mundo antigo das ofertas e das korbanot que eram apresentadas. Veja só, em todo momento que você vai estudar a expiação, estudar os temas bíblicos, né, especificamente a expiação, você tem que consultar as fontes originais. Vamos então compreender o que significa expiação. O termo expiação vem de uma raiz kiper, ou capará. A raiz kiper, ou capará, é constituída das letras kaf, fei e reish. Kiper, capará, ou capará. Muito bem. Isso significa nada mais, nada menos do que cobrir. 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 E cobrir significa o quê? Esconder. Ocultar. Ocultar. Cobrir não significa que você retirou. Você cobriu. Nem apagou, né? Exatamente. Você ocultou. Você escondeu. Mas deixa eu tentar ser mais claro agora. Quer dizer, então, que a gente está dizendo aqui que a expiação proporcionada lá nos tempos bíblicos não era efetiva, não era eficaz? Não é isso que estou falando. Estou falando que o rito em si, ele servia apenas para ocultar, esconder. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho um pecado, eu cumpri um rito, porém esse rito ele só cobria o meu pecado, mas o pecado não saía, é isso?
não saía até o momento que houvesse de fato Kavaná, e você compreendesse o que estava fazendo. Então, se eu faço agora sem Kavaná, ele continua apenas coberto, mas não saiu. Até eu chegar ao ponto de atingir o íntimo da alma, não é isso? Exatamente. Porque é o íntimo da alma que o Eterno procura do homem. Né? Porque vai baixar esse íntimo da alma aí, só o Eterno conhece. Mas aí tá, digamos, o que nós chamamos de correta intenção. Né? Como é que eu posso fazer algo para tentar atingir um objetivo pensando que o meio será o fim? Não tem como. E para chegar a esse nível aí, para atingir o nível da alma, tem que descer bem, né? Ou seja, a humildade tem que estar e o coração voltado realmente para o arrependimento. Né? Exatamente. Por que existe o processo? Qual é o processo? O processo primário após uma transgressão é o que nós chamamos de vidui. Vidui é a confissão do erro. Segundo, teshuvá, arrependimento, retorno. E depois, então, digamos, no mundo bíblico, se fazia o processo de expiação. Né? Mas as pessoas, digamos, elas tendiam a inverter todo o processo. E nos dias dos profetas, especificamente o profeta Isaías e Yeshayahu, as pessoas iam ao templo e jogavam lá um animal nas mãos do sacerdote e viravam as costas e achavam que estava tudo bem. Quer dizer, podia sair para continuar pecando mais ainda, errando mais ainda, transgredindo mais ainda, sem nenhum problema. Né? Na mesma proporção, há muitos hoje que pensam que podem continuar tendo uma vida, digamos, totalmente anti-Torá, e chega no Yom Kippur e está tudo resolvido. Isso aí é forte, isso aí vai pegar pesado. Não é assim que se processa. Não é assim que... Né? Não é, existe, lógico, a mitzvah para Yom Kippur, claro, de Teshuvah. Mas a mitzvah de Teshuvah deve ser, digamos, algo constante. Não, digamos, num determinado ponto do ano ou período do ano. Essa é a grande verdade. Porque, fazendo assim, as pessoas estão replicando o mau comportamento dos dias de Yeshayahu. Passa o ano inteiro, né? Na gandaia. Sim, aí depois não. Yom Kippur, daí todo mundo vai para a sinagoga. Não é assim. Gosta, né? Não, não tem nem espaço. Não tem nem espaço. Nas sinagogas você vai encontrar, digamos, o ano todo vazio. Difícil é fazer um minyan para fazer uma reza. É verdade. Eu acompanho aí, minyan, a gente esperar chegar, senão não tem. Infelizmente isso acontece. Isso não deve ser assim. Não deveria ser assim, mas acontece. E é o que nós estamos percebendo. Ou seja, nós estamos vivendo dias do profeta Isaías na mesma proporção. Ou seja, a história se repete. Sim, como disse o sábio já, né? Como já dizia o sábio. Ok? Aí empurra a Mashiach para mais longe. É o resultado, né, das ações das pessoas, não é? É o resultado das ações das pessoas. E as pessoas que estão no sentido de fazer o propósito que o Criador pede, elas sofrem por isso também, né? Sofrem porque vê, digamos, a maioria fazendo o contrário, puxando o contrário, e quem tem mais força é a maioria, não é a minoria. E essa minoria que puxa, né? Ali, por exemplo, tem que ter 10 minhã, né? 10 judeus para fazer as rezas em si, né? Arroz. Quando tem essa dificuldade de ajuntar esse pequeno grupo sofre. Ele se encaixa, esse pequeno grupo que dedica ali todos os ritos, todos os trabalhos, as rezas, ele sofre encaixando no servo sofredor? Não chegaria a esse ponto, porque o servo sofredor, na verdade, sofre martírio, no caso. Entendeu? Mas está, digamos, enquadrado entre aqueles que querem a justiça, que querem fazer o que é justo, o que é correto, né? Porém, existe um impedimento, digamos, que a maioria está indo na direção contrária. Então, isso é realmente bastante decepcionante, né? Certo? Mas, assim, é claro que o aspecto do servo sofredor é muito mais amplo, mas está, digamos, vinculado à ideia, né? Sem dúvida. Porque o povo sofre com essa dedicação e esperando um chegar, outro não chega, atrasa dali,
tem que fazer com aquele grupo mesmo, e estar ali todo dia, todo Shabat, né? Todas tentando cumprir, não chega, ele chega lá só no dia de Yom Kippur, que lota, ou nas festas que lotam, né? Exato. Existe um perigo muito grande, que é o protecionismo, que é o espírito de corpo. E esse é um perigo muito grande que assola o judaísmo moderno, que você não pode falar coisa desse tipo, senão você estaria, de alguma forma, transpondo os teus limites. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Antes que, seja, mal interpretado, né? Entendi. Enfim, é isso. Bom, voltando à questão do sacrifício, da expiação em si, essa ideia de kippur é apenas, provisória, então. Até que haja realmente uma confirmação de que a pessoa se arrependeu do que fez, de fato, e quer mudar de vida. Quando o rei Davi, o Eterno chama o rei Davi de homem segundo o coração, é porque ele tinha Kavaná? Exatamente. Ele se arrependia do coração de fato, né? Reconhecia que errou, né? Sinceramente. Até que vários salmos que ele compôs mostra perfeitamente, claramente, que ele está realmente consternado pelas suas ações, né? Então ele chegava rápido, ou seja, o pecado dele era coberto, era coberto, né? Mas quando ele chegava no ponto, era rápido de apagar esse pecado dele, né? Exatamente. Mas nesse caso de apagar o pecado, as consequências não são apagadas? Consequências não se apagam porque nós estamos limitados ao mundo físico. Então, assim, a culpa porque da pessoa... no caso seria apagar tudo, né? A culpa da pessoa, não se pode apagar pelo fato de que se apaga a culpa da pessoa. Ou seja, ela não está mais em dívida com a lei do Eterno, com o Criador. Mas as consequências, né, físicas, emocionais, sociais, elas não são retiradas. Porque Deus, Hashem, não interfere no curso natural das coisas, nesse aspecto. Por quê? Porque não faz parte do projeto original de estabelecer, uma lei para o povo e o povo seguir essa lei. Seria um exemplo bem assim, um exemplo simples. Você, do nada, arrebentou uma barragem de água, né? Aí você conserta essa barragem, evita a água passar, mas o que já foi, já era. O que já foi, já era. Você não pode... Ela vai estragando o que vem pela frente. Você não pode, reparar isso, porque, na verdade, não é a consequência do ato. É a consequência do que, a lei de ação e reação, né? É claro que a culpabilidade não existe mais no momento em que a pessoa se arrepende e faz chuva. Culpabilidade. Mas isso não significa dizer que todas as consequências serão retiradas ou que não ocorrerão, né? Não significa dizer. Então, nós até tratamos disso numa outra aula também, em que foi, explicada essa ideia do perdão e da consequência que resta, no mundo físico, né? O próprio caso de Davi, o pecado dele foi perdoado, mas a espada nunca se levantou da sua casa. Nunca saiu. Né? Porque... Ou seja, ele é perdoado no mundo espiritual, mas no mundo físico a consequência continua aí? Naturalmente continuaria. Nós vemos muitos exemplos bíblicos disso, né? Muitos exemplos bíblicos disso. Ou seja, que as consequências, elas acabam se acumulando ao longo da história e acabam, trazendo transtornos para gerações posteriores. Essa é a ideia do visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Essa visitação representa a consequência, o resultado. Não é uma punição, mas é uma visitação. Entendi. Muito interessante. Ok? Então, o que acontece? Essa ideia da expiação, então, é dessa forma. Simplesmente a cobertura, kippur. Essa mesma palavra, kippur, foi usada na Torá, quando refere-se à cobertura da Arca de Noé. Você sabe que a Arca de Noé, ela foi coberta
foi recoberta por betume, É. de acordo com o texto bíblico. E quando fala assim, cobrir ali com betume, o termo usado é kiper, a mesma raiz. Então mostra que serve como uma cobertura, não como algo que remove, que tira. O que de fato tira e elimina o pecado e a transgressão é a confissão, o arrependimento, né? E a mudança de atitude. Quando a gente lê no texto traduzido, né, o mal traduzido do jeito que está hoje, e se você pegar o pé da letra, você vai errar feio, né? Você tem que buscar a raiz da palavra no original. Né? Você vai olhar no português, realmente, ou qualquer outra língua moderna, vai acabar entendendo errado o conceito. Fato, né? Não vai entender errado e ainda vai ensinar errado. Exatamente. Daí as pessoas podem argumentar assim, mas lá não está escrito que você vai trazer então um animal e o sacerdote vai então fazer expiação por vós, fará expiação por vós. Fará expiação por vós significa o rito em si que ele vai fazer, não significa que isso vai ser automaticamente apagado de você, porque o sacerdote não vai conhecer o teu coração, mas Deus sonda o teu coração. Então, ele faz o que é do ministério dele, do trabalho dele, digamos, vivendo no tempo bíblico, né? Mas fará expiação por vós significa, então, ele vai fazer um rito por você. Agora, ele não tem poder de apagar. Não, a parte, digamos, que compete a você, ninguém pode fazer senão você mesmo. Por exemplo, eu levo a minha oferta, ele vai fazer, ele é o responsável para fazer a expiação, ou seja, o rito, porém, é a minha intenção que tem que estar valendo. Exatamente. Não é o rito dele que está valendo. Entendi. As pessoas interpretam assim, né? Leva para o sacerdote ou para o líder faz, tem que fazer. Pronto. Mas ela reza, pronto, acabou. Pronto, acabou. Quer dizer, por que acontece isso? As pessoas estão dando uma interpretação equivocada à lei, à Torá em si, à tradição, achando que o rito tem um poder mágico. Ou dando poder ao sacerdote ou líder. Pior ainda, porque aí, digamos, isso pode corromper o homem. E corrompe. É um fato? Deu um corte aí, né? Deu um corte. Então, porque nas religiões, Geraldo, tá me ouvindo bem? Agora estou ouvindo. Nas religiões, as pessoas não dizem assim, porque o homem de Deus me curou. Vem ouvir o homem de Deus. Ele vai curar você. E isso, ele vai fazer isso e isso aquilo pela tua vida. Isso não é atribuir autoridade ao homem? Ou seja, as pessoas acreditam, digamos, que outras pessoas têm poderes mágicos e que os ritos que eles fazem têm poderes mágicos. É essa superstição que a Torá combate. Mas é baseado nessa afirmação, né, de levar para o sacerdote, achando que ele, ou o líder, achando que ele vai fazer o rito e já resolvido o problema, né? Achando que existe algum poder no sacerdote ou no rito. Ou seja, uma interpretação totalmente equivocada, péssima, entendeu? Descontextualizada e ignorante da Torá. Então, aí falamos então sobre a questão da expiação e como ela se processa. Agora você perguntou sobre os animais, né? Não, tinha uma pergunta logo abaixo, se a expiação é o mesmo que o holocausto, né? Certo. Não é o mesmo que o holocausto. Por quê? Porque o holocausto em si, ele era mais voltado para um serviço um serviço litúrgico, de culto ao eterno, de culto a Deus. Ou seja, geralmente eram ofertas, holocaustos eram ofertas de agradecimento, de gratidão, né? Gratidão. Que Noah fez, né? Noah fez. E o Abraão fez com Isaac, né? Exatamente. E essa classificação, esse tipo de ofertas estavam classificadas como todot. Ou seja, todot representa a ideia de plural de todá. Todá em hebraico é obrigado, graças, agradecimento. Olha, mais uma raiz aí para a gente entender. Não é fácil não, hein? Todot, né? Todot representa então a ideia de ofertas de agradecimento, gratidão. Todá, né? Obrigado, né? Isso. Rapaz, é sério, hein? Isso é uma classificação dos sacrifícios. Todot é uma classe de sacrifícios, uma classe de ofertas. Né?
que visavam o quê? Visavam transmitir para a comunidade cultural a ideia de que aquela pessoa estava agradecendo a Deus por algum evento que tenha transcorrido em sua vida. Então, se a pessoa, por exemplo, ela escapava da morte, se ela viajava pelo mar e saía ileso do mar, se ela passou por uma doença e conseguiu sobreviver, então oferecia um holocausto. No caso, Todá, né? Uma oferta de agradecimento ou de graças. E essa oferta constituía num holocausto, olá, que em hebraico representa a ideia de ascensão, elevação, e onde a carne do animal era queimada por completo. Entendi. E a expiação, resumindo, a expiação seria? Então, esse sistema de holocausto existiu no período pré-sinaítico. Os patriarcas, eles só ofereciam holocaustos. Porque na época deles não tinham a noção legal do que era pecado, do que era transgressão. Lógico, eles sabiam o que era pecado e transgressão, mas não existia uma lei, como a lei sinaítica, a lei do Levítico, do Vaikra, para, digamos, unificá-los como povo dentro do sistema cultico. Então, os patriarcas nunca ofereceram um sacrifício pelo pecado, jamais, em tempo algum. Entendi. Então, expiação era pelo pecado, né? Então, e holocausto era em agradecimento. Agradecimento. Via de regra, agradecimento. É o que, por exemplo, Jacó fez quando ele chegou a Betel. Né? Certo? O que Abraão fez e o que os pais antigos fizeram quando conquistavam alguma coisa, então eles ofereciam isso também, essa oferta, como uma forma de culto a Deus. Então, pode falar. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, ela está enquadrada em qual deles aí? No holocausto ou na expiação? Então, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, esses conceitos, eles começam a partir da entrega da Torá no Sinai. Muito tempo depois. Antes da entrega era só o holocausto. Só o holocausto. Todá. Isso. Porque as pessoas não tinham aquela noção de uma lei que regulamentasse essa ideia de pecado e perdão e expiação, etc. Não tinha uma lei para regulamentar isso. Muito bom. Depois de formada a nação israelita, a nação sacerdotal, o povo israelita, é dada a eles uma lei em que eles devem, então, seguir para que, digamos que, de uma forma, formata ou configura a sua religião e o seu Estado. Assim, então, nós temos o sacerdócio, a instituição do sacerdócio levítico e também a instituição da Mishkan, do santuário, onde era feito essas ofertas, inclusive por expiação e pela culpa. Entendendo o sistema, então. Depois que os israelitas recebem a Torá, eles passam a ofertar sacrifício pelo pecado. Esse sacrifício pelo pecado, pela expiação do pecado, eles eram basicamente, existia um elemento essencial que era o sangue. Elemento, digamos, essencial nesse processo seria o sangue. Então, o sangue era retirado e era levado para dentro do santuário. Então, esse rito, esse sistema, ele teve origem na época do deserto, não antes. Você não vê os patriarcas recolhendo o sangue do animal e oferecendo isso como expiação. Tá? E o sangue, então, era levado para dentro do santuário e era espargido no mobiliário da Mishkan, e então era feita expiação pela pessoa, de acordo com o texto. Só que, veja, esse sistema, Geraldo, é um sistema israelita, é um sistema dado apenas e unicamente ao povo judeu, certo, ao povo israelita. Isso não tem a ver com os gentios, não tem a ver com as nações. Nenhuma nação foi obrigada a fazer isso, ou seria obrigada a fazer isso, porque isso era algo do povo sacerdotal. Né? Por quê? Como eu falei na outra aula, havia pecados ou transgressões que só o judeu poderia cometer. Haviam as transgressões morais, que obviamente estão
vinculadas a todas as pessoas, mas havia pecados culticos ou rituais que apenas o judeu poderia cometer. Como, por exemplo, tocar nas coisas do santuário, ou usar das coisas do santuário, comer das ofertas santas, se ele de alguma forma violasse o Shabat, ou violasse uma festa, violasse um preceito litúrgico judaico. Então, isso claramente só diz respeito ao povo de Israel, e não a outras nações. Entendi. Então, transportar isso daqui, desse contexto judaico, para o contexto universal, isso é uma grande bobagem. Porque isso não tem fundamento. Você falou sobre as leis que foram dadas apenas ao povo de Israel, né? Sim. E não tem nada a ver com as nações. Então, vamos falar assim de Bereshit pega o Benor, né? Que são as nações. Pelo menos, acho que até o capítulo 9, eu não sei, você pode explicar melhor. Mas, vamos falar assim, de Êxodo ao profeta último, Malaquias, que é o Taná em si, é direcionado somente a Israel. Então, onde as nações entrariam? As nações entram no aspecto no genérico, no geral. O que não serviria para o povo, digamos, para o povo gentio, para os goim, para as nações, seria um aspecto cultico, ritualista. Os conceitos morais, os conceitos éticos, as histórias que nós temos na Torá, de onde nós derivamos ensinamentos éticos e morais e conduta ética coerente, onde nós aprendemos, digamos, coisas acerca de Deus, isso é para todo mundo. Para todo mundo. Porém, os seus ritos, especificamente no livro de Vaikra, os seus ritos, os ritos da Torá, isso não diz respeito ao povo das nações. Então, é claro que a Torá foi dada para todos, porque a Torá é algo que transcende a ideia de ritos ou cerimônias. A Torá é a instrução divina. Você falou lá de Bereshit 22, né? Que Abraão cumpriu a Torot, né? A Torot, né? As Torot, do Eterno. Ou seja, as instruções do Eterno. Ou seja, ele teve uma conduta ética coerente. Ele andou com Deus. Ele andou com o Eterno. Mas ele não cumpriu o Shabat, ele não cumpriu festas, porque não tinha na época dele. Simplesmente. Não tinha. Circuncidou sim, porque ele foi o pai, digamos, da nação israelita, e a circuncisão é a primeira mitzvah para o judeu. Nós sabemos. Então, o que acontece? Mas depois dele, quando a nação evolui, quando o povo sai do Egito, é dado um código legal muito mais complexo. Então, pelo qual todo israelita deveria viver. Israelita. Né? As leis nacionais do povo de Israel. Ou seja, querer cumprir leis da Torá relativo ao culto, ao rito, como festa, Shabat, tal, circuncisão, sem ser judeu, é a mesma coisa que você ser brasileiro e jurar fidelidade à bandeira americana. Né? Faz tanto sentido quanto. Por quê? Porque são leis nacionais de Israel. São leis culticas deles, né? Tradicionais. E hoje elas estão suspensas, né? Porque o povo as tribos, né? O povo estão espalhados, né? Mas quando retomar a reconstrução do templo, as tribos se reunir, voltarão todos esses, vamos dizer, mandamentos à tona, né? Para eles, né? Para eles. Existe essa noção na tradição judaica que um dia voltará, o templo será reconstruído, seriam retomados os serviços culticos, ritualísticos, né? A ritualística judaica, e vivenciaríamos novamente os mesmos eventos que ocorreram na época em que o templo estava em pé. Né? Porém, como naquele tempo era só para o judeu, porque o judeu não ensinava isso para ninguém, também continuará sendo a mesma proporção para os judeus na época, digamos, do Olam Rabá, no mundo vindouro, ou Yemot HaMashiach, como nós quisermos chamar isso, né? Entendi. E hoje a gente vê as pessoas religiosas, né, tentam pegar textos, né, da Torá, das leis que foram dadas apenas para um povo específico, né, e, ao mesmo tempo,
criticar essa lei, é mesmo você criticar a lei americana, né? O Código Penal americano, vamos dizer assim, não é isso? Falar que na época era errado, mas a lei foi dada para um povo, né? Sim. Então, é para eles que você não tem que criticar nada, tem que falar nada. Foi dado para eles no momento exato, voltará, e na época passada eles cumpriam, normalmente, como se fosse você, brasileiro, cumprindo a Constituição do Brasil, Claro. a Constituição Federal. Exatamente, porque a Torá, para eles, a Torá, na sua forma cultica, chega a ser uma Constituição. Perfeito. Mas é uma Constituição que diz respeito apenas a um povo, uma etnia. Perfeito. Não são princípios universais. Né? Então, quer dizer, uma má interpretação, e vou colocar, deixar bem claro para você, eu vou aproveitar essa chance, essa oportunidade, não vai me escapar essa oportunidade, deixar claro que, na verdade, esse ensinamento não é um ensinamento apenas equivocado dos não-judeus que querem ser judeus, mas também é de judeus que ensinam errado, muitas vezes, os não-judeus. É isso aí também, né? Porque a tradição judaica jamais admitiu essa ideia de que o seu serviço cultico, o seu serviço religioso, fosse algo, digamos, necessário que todo mundo fizesse. Jamais, em tempo algum. Muito pelo contrário, o Rambam, o maior codificador da lei judaica de todos os tempos, ele escreve no Mishneh Torah, deixa claro, que um não-judeu que fizer qualquer preceito da Torá, preceito cultico da Torá, ele é Hayav Mitah, ele é digno de morte. Eu já ouvi falar nisso. Então, para você ver como é séria a coisa. Porque... Nem se ele tivesse caso fazendo techuvá para conversão e um treinamento, teria algum valor nesse sentido? Para ele? Esse recurso de cumprir, digamos, parcialmente, é um recurso, vamos dizer assim, moderno, né? Mas, enfim, estaria de forma didática, aprendendo, dá para concordar sem nenhum problema, mas não guardando como se fosse uma pessoa religiosa, já como um judeu. Então, ele tem que fazer um processo de aprendizado, natural que, então, ele aprenda, que ele estude, mas não cumprindo como um judeu. Ele tem que estar em processo de conversão, ou seja, assistida por um rabino numa sinagoga, não conversão virtual via EAD, nada disso. Né? Tem que ser assistido por um rabino, orientado por um rabino, instruído por um mestre, e então ele pode cumprir, digamos, até certo ponto, a mitzvah, para que ele possa aprender. Depois, então, nesse caso, um não-judeu que cumpre os ritos da Torá, cuidado ao povo, especificamente ao povo judeu, não tem nenhum valor, nem para o criador. Não apenas não tem valor, como ele é digno de morte. É pesado aí, né? Não, está escrito. Está escrito, né? Está escrito. Isso pelo maior codificador da lei judaica. Quer dizer, eu acredito que ele concordava, sim, com a possibilidade, a viabilidade do não-judeu se converter ao judaísmo, porém, isso deveria ser, então, feito de forma coerente. Aliás, o Rambam explica que se um não-judeu cumprir mandamentos judaicos, ele deve ser disciplinado pelos judeus, deve ser advertido, e ele é digno de morte, mas ele não vai, obviamente, ser morto. Mais sério que a gente imagina, né? Quando fala digno de morte, as pessoas podem ter uma interpretação equivocada. Deixa eu só explicar essa parte. Quando fala Hayav Mitah, digno de morte, não significa que a lei judaica vai querer matar o não-judeu, não é isso. Significa que ele merece a morte. Né? Por quê? Porque ele está violando o sacerdócio israelita. É como se você vivesse em Israel e você nascesse na tribo, sei lá, de Efraim e desejasse ser um sacerdote. Poderia ser? Não tem condições. Porque você não nasceu Levi. Você nasceu em Efraim. Ou seja, as pessoas que não têm noção do que é, de fato, ser um israelita e nem conhecer a Torá, olha, é forte isso aí. Não tem noção da seriedade que é a Torá e o povo foi chamado em si. Torá é lei. Torá é lei, não é religião. Né? Para um povo, e para um povo. Para um povo. Então, específico. Exatamente. Se eu quero ser cidadão deste povo,
desse reino, desse país, eu tenho que passar pelas regras normais. Eu tenho que estudar a Constituição desse país e eu tenho que prestar juramento à Constituição desse país, só que esse juramento à Constituição desse país tem que ser feito diante das autoridades, não é? Não é uma confissão no coração, não, eu aceito a Constituição americana aqui no Brasil. Eu vou viver agora de acordo com as leis americanas. Faz sentido isso? Não é migração, né? Como está acontecendo no Brasil. Eu tenho que ir lá, eu tenho que me submeter às autoridades americanas, se eu quiser ser cidadão americano, conseguir, digamos, fazer toda a minha papelada, meu processo de cidadania e prestar juramento à Constituição americana diante da autoridade americana. Perfeito. A comparação, ela pode soar um pouco absurda, mas é verdadeira. Não é? Verdade. Porque Israel é um povo, eles esquecem que Israel não é uma religião, que o judaísmo não é uma religião, é um povo. Aí está o problema. É um povo, uma nação, não é uma religião. As pessoas confundem com religião. Levantar a mão e aceitar Moisés como seu salvador. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não, e o rito de migração para esse povo, você entender, não é total. Você fez uma comparação, tá? Aí, nos Estados Unidos, tá? Os americanos, mas é mais sério ainda, porque você tem que mudar a sua vida toda. Sim. Muda tudo. Exatamente. Por quê? Porque você vai mudar não a tua religião, que é uma coisa espiritual, interna, metafísica. Você vai mudar a tua vida física também. Muda tudo. Né? Tudo, né? Então, por quê? Porque você está, na verdade, se aculturando. Você está entrando para a cultura de um povo diferente. E que não é fácil. Não é fácil. Você ir para os Estados Unidos fazendo uma comparação, ser americano, você cumpriu, já viver. Não tem nenhuma, assim, como eu posso dizer, obrigatoriedade de ser, tipo, alimentação. Você vai lá, vai comer o que está na prateleira, né? Não tem problema nenhum, né? Você vem para o Brasil, viajou dos Estados Unidos para cá, come o que está no mercado. Mas entrar no meio do povo, os povos israelitas, e aculturar com eles, é totalmente diferente. Não, exatamente. Você tem que mudar, na verdade, é assim, adaptar a tua vida à Torá, não adaptar a Torá à tua vida. Entendi. Muito bom. É essa falta de noção que realmente me deixa incomodado muitas vezes, porque eu vejo muito populismo por aí e não vejo eficácia. Né? É muito populismo e é uma tentativa, digamos, aparentemente nobre de popularizar o judaísmo, mas só que essa ideia de popularizar não funciona. Não funciona com o judaísmo. Não funciona com o judaísmo. Né? A gente pode popularizar os conceitos da fé judaica, sim, mas não popularizar, digamos, o judaísmo a nível de dizer que todo mundo agora é judeu, e que todo mundo agora é descendente de judeu, e que todo mundo agora, porque tem Pinheiro, porque tem Oliveira no nome, é judeu. Não é assim que funciona. Né? Pinheiro, Silva, Oliveira. Exatamente. Beleza. Esse assunto ficou bom também, foi bem resumido aí, que você falou, pareceu bem, mas temos ainda alguns pontos aqui, alguns minutos, né? Vamos lá. Tu tem mais alguma coisa para comentar sobre isso? Acredito que dessa parte, só se eu tivesse esquecido algum ponto, algum detalhe da pergunta, e você me corrige. Não, eu acho que foi bem esclarecido entre expiação e holocausto, a diferença, culto, um culto, o outro é pela culpa, né? Isso. Pela culpa, beleza. Já explicou a oferta pelo pecado. Vamos aqui tentar alguma coisa. Quais os animais que constituíam ou que constituem a expiação e os holocaustos? Há uma diferença desses animais? Há uma diferença. A gente vai mostrar aqui agora, justamente um material que fala sobre isso, né? Então, existiam vários tipos de ofertas, né? Vários tipos de ofertas, as chamadas ofertas de adoração ou de serviço, né? Havia também de restauração pelo pecado, né? Havia também as ofertas de purificação, pelos curados, por exemplo, da tzarat, da lepra, né? Traduzido como lepra. E também de purificação pós-parto, no caso óbvio das mulheres. Purificação pós-menstrual, né? Purificação do nazireu, tá? Cumprimento de voto do nazireu.
e ofertas do dia da expiação. Então, o sistema é mais complexo do que as pessoas podem imaginar. Caramba. Muito mais complexo. Cada situação tinha um animal? Exato, tinha uma categoria de animais, né? Agora, o que você vai perceber é que, por exemplo, o cordeiro, ele era um animal que era usado como holocausto contínuo, de acordo com Êxodo 29:39, oferta pacífica, que é, digamos, uma espécie de ação de graças, em Levítico 3:6-7, como holocaustos, Levítico 9:3, 23:12, purificação pós-parto, Levítico 12:6, oferta pela culpa do leproso, do Metsorá, Levítico 14:12, oferta pela culpa do nazireu, em 6:12 de Números. Porém, cordeiros jamais foram usados como oferta pelo pecado. Jamais. Abraão citou um cordeiro, né? Cita lá, digamos, em Gênesis 22, certo? Mas como você sabe, não há, digamos, nenhuma menção a perdão do pecado lá. O que existe, na verdade, é simplesmente uma oferta de dedicação. Lembre-se que Hashem pediu para que Abraão fosse ao monte para dedicar Isaac, elevá-lo, lembra? Né? Então, como oferta de dedicação, de elevação, justamente o cordeiro serviria perfeitamente, mas nunca, jamais, em tempo algum, como expiação de pecados. Essa oferta de dedicação que Abraão fez, ela constitui no holocausto? É o holocausto, é o holocausto, porque na época dele só existia a ideia do holocausto. Perfeito. Né? Então, é isso. Existia também o carneiro, que, digamos, é o adulto, né? É o cordeiro adulto. Então, o que acontece? É o chamado de macho adulto da ovelha, pode ser também o doméstico, como o silvestre. E ele era usado também em consagração dos sacerdotes, oferta pela culpa, né? Como holocausto e oferta pacífica. Mas nunca como oferta pelo pecado, nunca como oferta de expiação. Agora, vamos falar um pouquinho do animal que era usado para expiação, unicamente. Esse era o bode. Bode? O bode. Em todas as referências que você pode... Para expiação pela culpa, né? Pela culpa. E pelo pecado em si, né? O pecado. Pecado mesmo. Em si. Rapaz, aí vai dar... Bode, né? Literalmente, bode. Mas o bode era um animal exclusivo, por assim dizer, para essas ofertas de expiação. Então... Olha, o assunto do bode aí vai... E por que a gente sabe disso? Porque qual seria, na tua opinião, já que estamos falando de expiação de pecados, né? Qual seria o evento máximo de expiação no calendário israelita? Máximo? Máximo. Seria Pêssar, né? Expiação? Não. Expiação? Não, me explica aí que eu não peguei. Yom Kippur. Yom Kippur? Porque o próprio nome está associado a Kippur, não tá? Uhum. Expiação. E qual animal era usado em Yom Kippur? O bode. Ora, se o evento máximo de expiação nacional israelita era usado o bode, isso significa o quê? Que o bode é um animal padrão para as ofertas de sacrifício, pelo pecado. Claro. Mas o problema é que o bode é um animal estranho, né? Digamos assim. Não é um animal bonitinho, cheirosinho, igual um cordeiro, né? Então as pessoas não querem associar, digamos, uma imagem, né, de alguém que expia um bode, né? Você falava assim, não, tá ficando sério, hein? Exatamente. Então, não seria exatamente a ideia de um cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Não, baseado nessa típica. Esse tipo desse animal que você está falando do bode, né? É o máximo de um curso. Rapaz, o mundo, o engano, pegou muita gente. Interpretação equivocada, né? Enfim. E tinha... Equivocada ou maldosa? Também. Em alguns momentos, maldosa. Sim, sem dúvida. Porque assim, justamente, o mal, ele tende, digamos, a interpretar equivocadamente, né? Agora, o equívoco, ele pode ser, digamos, quando ele inicia com um equívoco, com um erro, ele pode ter, digamos, uma intenção positiva.
Então, a gente tem que examinar lá no começo da história como é que isso se deu. Mas, lógico, isso é tema para uma outra... Mas, por um lado, o povo erra porque não quer conhecimento, não é isso? Também. Né? Também. Se você não pesquisar, é o que a gente está fazendo, liuçando aí com o seu conhecimento, você vai continuar sendo enganado, porque você quer comer a comida pronta, você não quer fazer isso, você quer o peixe, você não quer pescar. Exatamente. Né? Olha, esse assunto vai render, hein? Vai render. E por último, já nós temos um novilho também, que era usado como oferta pelo pecado na consagração dos sacerdotes. Também como holocausto, né, que é oferta de agradecimento, né? Oferta pelo pecado do sacerdote, especificamente, do sacerdote. Oferta pelo pecado da Assembleia, como um todo. Oferta pelo pecado dos sacerdotes no dia da expiação. E como holocausto, também dos dias de Pêssar. Olha, eu estou vendo a seriedade tinha, né, o que tem essa classificação, que quem olha assim parecia que era um açougueiro, um açougue, né, um matador, mas não tem a noção da classificação. Não tem, quem olha assim parece que é um negócio normal, leva para qualquer animal e vamos fazer o sacrifício, né? É isso? Exato. E, assim, existia toda uma lei, né, várias leis, na verdade, que regulamentavam esse tipo de ofertas, e isso é estudado de forma bem ampla, na verdade, até hoje os judeus estudam ainda, porque eles têm que se manter informados a respeito. Os rabinos em si, principalmente os Koanim em si, né, deveriam estudar isso também, conhecer isso, porque faz parte da tradição do próprio povo. É algo que não se faz mais, não se pratica mais, pelo fato de que existem circunstâncias que vedam, que proíbem, como a não existência do templo e tal, mas é algo que realmente as pessoas precisam conhecer para não serem iludidas, né? Certo? Então, em síntese, nós podemos dizer que cordeiros jamais foram usados como expiação de pecado. Veja, estou falando cordeiro, né? Jamais usados como expiação de pecado. Perfeito. Olha, muito boa. Chegamos ao final da aula? Chegamos ao final. Muito bem. Foi muito bem esclarecido. Claro que tem mais detalhes que em uma hora não dá para explicar, né? Sim. Precisava de mais tempo, mas eu acho que deu para tirar grande proveito dessa aula de hoje. Das aulas passadas também, está tudo bem gravado em vídeo. Foi muito bom. E semana que vem, né? Vamos continuar. E semana que vem o tema seria o significado do cordeiro de Pêssar em paralelo com a Páscoa cristã. Aí o negócio vai ficar mais estreito. Ótimo. É isso aí, gente. Terminamos mais uma aula, né? Semana que vem tem mais. Eu aqui do Rio de Janeiro, Geraldo Luide, e sempre ele, João Alves Correia, conhecido como Esque. Eu falei Pará na outra aula, mas não, é Paraná. Um abraço a todos. É Paraná, né? Paraná. É isso aí. Um abraço, então, João. Um abraço, Angel. Até a próxima. Até lá. Vamos nós. Só um minutinho aqui. Ok. Perfeito.